Graça e paz a todos os nossos irmãos. Estamos em mais um dia para as curiosidades da Bíblia Sagrada. Eu te convido a participar aí do nosso grupo, a se inscrever aí no canal, que você vai ser muito edificado para a glória de Deus. Hoje nós vamos estar falando acerca dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de Jesus que foram treinados por Jesus, como eles morreram. Vamos falar acerca dos 12 apóstolos de Jesus, sim, dos 12 discípulos. Pedro era o mais velho dos discípulos. O apóstolo Pedro continuou ainda a sua missão por mais de 35 anos depois da morte de Jesus. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma. Logo então nós vamos compreender que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André era irmão de Pedro, também pescador. Antes de conhecer a Cristo, ele era seguidor de João Batista. André, ele foi torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Então, André, ele foi torturado até a morte. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. E João, então, ele foi por volta de 100 anos de idade. Ele morreu, então, de morte natural. Foi o único discípulo que morreu de morte natural. Filipe, a história da morte de Filipe é confusa. Alguns entendem que ele morreu sendo torturado, outros entendem que ele morreu então a açoites. Filipe então também foi alguém que sofreu a morte por perseguição. Mateus vai nos revelar que Mateus, a Bíblia, também era um discípulo de Jesus. Mateus, ele recebeu ferimentos de espada sobre a sua vida. Alguns entendem que Mateus, ele foi decapitado. Tomé, o apóstolo das dúvidas, ele então também era um dos discípulos de Jesus. E nós vimos relatos bíblicos que Tomé, ele após a ressurreição, não conseguiu compreender no primeiro estado a ressurreição de Cristo. E Tomé, então, ele morreu recebendo flechadas durante suas orações. Segundo a tradição, Tomé estava orando e recebeu flechadas que transpassaram ele e logo ele morreu. Simão, um apóstolo pouco relatado nos relatos bíblicos, porém, algumas especulações que ele foi morto em Roma durante um massacre no ano de 70 depois de Cristo. Nós vamos ver Tiago, o menor, era pescador e se tornou apóstolo. Tiago, o maior, tem sua morte relatada de fonte mais confiável. Ele teria sido morto pouco depois, 10 anos depois de Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém. Tiago, o menor, há 2 relatos das causas da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus, no Egito, no ano de 62 depois de Cristo. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde ele foi morto. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte. Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento, que são chamadas de Carta de Judas. Ele teria seguido a sua missão depois da morte do mestre e pregado na Mesopotâmia. Disse que Judas, então, ele recebeu, então, muitas perseguições. Porém, Judas, ele recebe, então, a sua morte violenta, mas
não se relata de que foi ele mesmo então a sua morte. Judas o Iscariote, que é o outro Judas, ele foi então levado à morte por si próprio, se enforcou após a traição de Jesus. Esses são os 12 apóstolos que seguiram Jesus e que logo então tiveram sua morte. Alguns foram decapitados, outros torturados, outros crucificados, e Judas o Iscariote tirou a sua própria vida. Espero que vocês estejam aproveitando mais essa curiosidade da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar. Bênção do Senhor.